Antes de dizer que vacina não faz diferença, olha esta imagem. Essas crianças não estavam na UTI. Elas dependiam dessas máquinas para respirar, porque a poliomielite havia paralisado os músculos responsáveis pela respiração. E hoje, quase ninguém vê isso. E existe um motivo. Nesse vídeo, eu vou mostrar doenças que lotavam hospitais, deixavam sequelas permanentes e tiravam a vida de milhares de crianças, mas que muita gente se esqueceu. Eu sou a doutora Nathalie Lemos, pediatra, e hoje quero fazer um convite para uma viagem ao passado. Se você nasceu nas últimas décadas, provavelmente nunca viu uma enfermaria de hospital cheia de crianças com poliomielite, a paralisia infantil. Talvez nunca tenha ouvido falar do mal de 7 dias, e pode até pensar que o sarampo é apenas uma doença que causa manchas na pele. Mas isso acontece porque as vacinas mudaram completamente a história da medicina. O problema é que quando esquecemos o nosso passado, corremos o risco de repetir os mesmos erros. Sabe essa máquina enorme que você está vendo? Ela se chama pulmão de aço. Antes dos ventiladores modernos, ela era a única esperança para crianças cuja poliomielite havia atingido os músculos responsáveis pela respiração. Em alguns hospitais existiam verdadeiras enfermarias repletas dessas máquinas. Muitas crianças permaneciam ali por semanas, meses e, em alguns casos, sim, gente, por toda a vida. Imagina você crescer sem poder correr, brincar e até respirar sem ajuda. Famílias inteiras viviam com medo da chegada do verão, época que os surtos da polio eram muito mais frequentes. E tudo isso mudou quando a vacinação em massa foi introduzida. Hoje, a maioria dos pais nunca viu um caso de polio, justamente porque a vacina fez o que era impossível. Praticamente eliminou essa doença em diversos países. E essa história não ficou apenas nos livros, tá? Neste ano, 2026, morreu Martha Lillard, que contraiu poliomielite aos 5 anos de idade, e foi uma das últimas pessoas nos Estados Unidos a depender de um pulmão de aço durante praticamente toda a vida. Sua morte marcou o fim de uma era e nos lembra que as consequências da polio acompanharam algumas pessoas por mais de 7 décadas. Antes dela, Paul Alexander, que contraiu poliomielite aos 6 anos de idade, também viveu cerca de 70 anos em um pulmão de aço e faleceu em 2024. Apesar das limitações impostas pela essa doença, ele se tornou advogado, escritor e inspirou milhões de pessoas com a sua história de superação. Então, sempre que alguém diz que a polio era apenas uma doença que deixava a criança com dificuldade de andar, eu me lembro dessas histórias. A polio roubou a infância, a liberdade e, em muitos casos, a capacidade de respirar. A boa notícia hoje é que temos uma forma segura e eficaz de evitar que outras crianças passem pela mesma sofrência, o mesmo sofrimento. A vacinação. Outra doença que aterrorizava as famílias era o tétano neonatal, conhecido como mal dos 7 dias. O recém-nascido parecia até saudável, mas poucos dias depois deixava de mamar, apresentava uma rigidez muito intensa, uns espasmos muito dolorosos e dificuldade para respirar. A mortalidade era extremamente alta. Hoje, essa realidade mudou graças à vacinação da gestante, à assistência adequada durante o parto e os cuidados corretos com o umbigo. É uma doença que muitos profissionais jovens nunca chegaram a ver, e isso é uma das maiores vitórias da saúde pública. Bom, e o que dizer sobre o sarampo? Durante muito tempo, ele foi tratado como uma doença comum na infância. Mas essa ideia está completamente errada. O sarampo pode provocar uma pneumonia grave, encefalite, cegueira, desnutrição, sequelas neurológicas permanentes e até a morte. O Brasil chegou a receber o certificado de eliminação de circulação endêmica do vírus, mas a queda da cobertura vacinal permitiu que ele voltasse. Em agosto agora de 2026, o estado de São Paulo registrou novos casos, mostrando que o vírus continua circulando quando encontra pessoas desprotegidas. E esse é um alerta muito importante. As doenças não desaparecem porque o tempo parou. Elas permanecem existindo e podem retornar sempre que a vacinação diminui. A difteria. Ela formava uma membrana espessa bem na garganta das crianças. Elas simplesmente sufocavam. Hoje, quase ninguém conhece essa doença, e isso é uma enorme vitória da vacinação. Vamos falar agora da meningite. Antes da vacina, principalmente contra o Haemophilus influenza tipo B,
Era muito comum atender crianças com meningite, e era grave. E quando eles sobreviviam, muitas ficavam com sequelas permanentes como surdez, atraso no desenvolvimento, dificuldade motora. Após a introdução da vacina, esses casos diminuíram drasticamente. E a coqueluche? Em adultos, pode parecer apenas uma tosse intensa, mas em bebês pequenos, a coqueluche pode causar parada respiratória, necessidade de UTI e até morte. Por isso que a gente insiste tanto na vacinação durante a gestação, porque ela protege justamente o bebê quando ele está mais vulnerável. Existe uma frase muito conhecida na saúde pública que é a seguinte: o sucesso das vacinas faz as pessoas esquecerem das doenças. Talvez esse seja o maior desafio da vacinação. Olha o Covid, como foi a nossa época da pandemia. E hoje, depois de 6 anos, a gente voltou a viver normalmente e muita gente está se esquecendo dela. As novas gerações não viram enfermarias lotadas de crianças com poliomielite, com Covid, não conheceram o mal dos 7 dias, nunca viram hospitais cheios de crianças com sarampo. Ah, gente, isso é maravilhoso. Mas justamente por não terem visto, algumas pessoas passam a acreditar que essas doenças nunca foram graves. E é verdade que elas continuam existindo. Enquanto houver pessoas sem proteção, elas podem voltar. Vacinar não é apenas um ato individual. Não é uma escolha de quero vacinar ou não. É uma forma de proteger quem ainda não pode ser vacinado, quem tem baixa imunidade ou toda a comunidade. Se esse vídeo trouxe para você alguma informação que talvez você nunca tenha ouvido, compartilhe com outras famílias, porque quem conhece a história entende por que as vacinações salvaram milhares de vidas. Ou melhor, milhões, se você contar com a vida inteira. Qual dessas doenças mais te surpreendeu? Escreva nos comentários. E se você quer conteúdos baseados em evidências para cuidar da saúde das crianças, se inscreva aqui. Deixe seu like, ative o sininho, porque aqui você encontra informação de qualidade para proteger quem você mais ama.